Psicopata, todo mundo já sabe, que é um transtorno de personalidade, ou seja, uma maneira de ser. É uma pessoa que vê o mundo com quase zero de emoção e muito razão. Então, zero de emoção, 100% de razão. São pessoas frias, calculistas e que veem no outro só um objeto para que eles possam usar em seu bel prazer para ter status, poder e diversão. Então, quais são as 11 características do psicopata para você ficar atento e poder identificá-los? Superficialidade e eloquência. O que é isso, gente? Superficialidade e eloquência são pessoas que falam muito, bastante, seduzem muito, mas não fazem aquilo que eles falam. Então, assim, lembre-se de muitos políticos, são capazes de falar, de se exaltar, mas que não fazem nada para de fato mudar a realidade. Ou que no seu ambiente familiar ou no seu ambiente de trabalho trata as pessoas totalmente diferente do que eles pregam na questão do marketing político. Então, cuidado com essas pessoas que falam muito e fazem pouco. Isso é a tal da superficialidade e eloquência. Egocentrismo e megalomania. Todo psicopata é egocêntrico, ou seja, ele se acha superior a todo mundo, ele se acha a melhor coisa do mundo. E megalomania. Por quê? Porque ele se acha poderoso, ele acha que tem todos os direitos. Então, quando você sentir que uma pessoa se acha demais e se exibe demais, também cria uma desconfiança. Ausência de sentimento de culpa. Isso é uma característica muito marcante na psicopatia. Por quê? Porque se o psicopata não tem emoção, não tem sentimento, ele não se sente culpado por nada, por nenhuma atrocidade que ele faz. Então ele é capaz de matar, estuprar, extorquir, né? ou fazer assédio psicológico, todas as maldades, sem sentir a menor culpa, porque ele se acha no direito de fazer aquilo. A ausência de empatia. Eu diria que a ausência de empatia talvez seja a coisa mais característica. São aquelas pessoas que não conseguem se botar no lugar do outro. É um pedófilo, por exemplo, que estupra uma criança e acha que ele fez porque ela estava de calcinha ou porque a criança estava rindo para ele. Então, assim, a menor capacidade de se botar no lugar do outro e sentir pena ou piedade. Mentiras, trapaças e manipulação. Todo psicopata mente, e mente muito, e o pior, não tem o menor constrangimento em ser pego na mentira. Todo psicopata que é pego na mentira, ele simplesmente continua o assunto como se nada estivesse falando. Mentir para ele é uma coisa absolutamente comum, como escovar o dente. Trapaças. O que ele puder fazer para tirar vantagem, ele fará, e ele também acha que isso é um direito dele. E manipulação. Ele usa da manipulação, de seduzir, manipular, para que ele possa ter uma vítima mais frágil. Então, se ele tiver que dizer que ama, ele ama. Se ele tiver que dizer que ele é de esquerda, ele diz. Se ele tiver que dizer que ele é de direita, ele diz. Ele dança conforme a música para seduzir e tirar da sua vítima o máximo de proveito que ele puder. Pobreza de emoções. Existem autores que chamam até as emoções dos psicopatas de proto-emoções. O que significa isso? Eles não têm emoções como o amor, como a gentileza, como a sensibilidade. Eles têm emoções muito rudimentares, que não conectam as pessoas. Então, eles têm muita raiva e sentimento de frustração por não conseguirem aquilo que eles querem. É interessante que a impulsividade do psicopata é muito racional, ou seja, ele sabe o que faz, quando faz e na hora que faz. Então, você não vai encontrar um estuprador em praça pública executando seu estupro. Ele vai esperar, ver direitinho e num determinado momento que tiver extremamente favorável para ele, ele vai lá dar margem a seu impulso e executa um crime ou executa um estupro porque ele se acha merecedor daquela diversão. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui. Autocontrole deficiente. O autocontrole deficiente é muito típico dos psicopatas muito graves, que são aqueles que, por uma coisa mínima, são capazes de matar pessoas sem olhar muito o que está em volta. Por exemplo,
Essa semana aconteceu no Rio de Janeiro, na semana passada, no sábado, um pai que foi pedir, morando numa comunidade, foi pedir, o nome dele é Tiago, fotógrafo, foi pedir a um grupo de traficantes, que ele mora numa comunidade, que diminuísse o barulho no sábado, 11 horas da manhã, porque a filha não estava conseguindo dormir, uma filha pequena, né? E ele foi, ninguém fez nada, ele voltou lá, pediu, poxa, eu podia deixar minha filha? E simplesmente metralharam o cara, mataram. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que quem fez isso é um psicopata. Porque, assim, ele sabe exatamente que ele não precisa se controlar, ali ele manda. Então, o autocontrole deficiente do psicopata é muito em função de onde ele se sente rei, de onde ele reina, né? E onde há um grupo de psicopatas e o ambiente é dominado por eles fazem o que querem, a hora que querem. Necessidade de excitação. Os psicopatas têm necessidade de coisas muito extravagantes para se excitarem, né? Então, a excitação sexual de um psicopata não é como uma pessoa normal. O psicopata, para se excitar, ele precisa, por exemplo, estuprar, ele precisa torturar, ele precisa subjugar. Ele tem prazer em ver o outro sofrendo, implorando pela vida. Talvez esse seja o maior prazer de um psicopata. Quanto mais grave, isso vai ser mais evidente. Falta de responsabilidade e problemas comportamentais precoces. O psicopata não se acha responsável por nada. Se ele pegar o dinheiro da mãe para pagar uma conta, ele não vai pagar, vai se divertir. E ele acha que tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é um direito dele. Lembre-se que ele é um egocêntrico, um megalomaníaco. Ele tem todos os direitos do mundo. Ele é tão especial que o mundo lhe deve, né, muitas coisas. E essas coisas, não importa se são dos outros ou que os outros batalharam, ele se acha no direito. E esse comportamento desde muito cedo, desde criança. Então, são crianças que maltratam animais para ver o animal sofrer. Tem uma coisa mórbida. Ou maltrata coleguinhas porque tem um prazer nisso, tem prazer em ver o outro sofrer. Isso acontece muito precocemente. E um comportamento transgressor no adulto. O transgressor porque aí passa a ser, em geral, ele começa a cometer crimes, sejam crimes na área civil, seja crimes na área familiar, relações abusivas, né? Então ele vai carregando uma série assim, estelionatário, ele vai carregando uma história muito densa. Eu costumo dizer que aos 20 anos um psicopata já tem uma grande história. Não necessariamente ele tem ficha na polícia, porque ele sabe se disfarçar muito bem, e a gente vive num país que a justiça não entende que existem presos psicopatas e presos não psicopatas, que a maioria deles nem passa pelo sistema presidiário, porque eles sabem se disfarçar muito bem, sabem manipular pessoas para que façam o trabalho sujo, para que eles possam se manter com as suas fichas limpas. Então, gente, era o que eu queria dizer para vocês. São as 11 características. É claro que isso tem que ser visto num contexto, não é para vocês saírem dando diagnóstico de todo mundo. A psicopatia tem uma história, é um transtorno de personalidade, começa muito cedo e a pessoa aquilo é uma maneira de ser. Então ele vai fazer isso muitas vezes, não será uma vez. E sempre manipulando, sempre tentando conseguir as coisas de uma maneira que você nem perceba que está com um lobo do lado. Bacana essa frase, né? Que o psicopata é aquele que sabe a letra da música, mas não sente a melodia, porque traz a essência do que é um psicopata. Porque um psicopata é uma pessoa que ela tem um raciocínio lógico, cognitivo perfeito, né? Sabe tudo categoricamente, onde quer chegar, o que quer fazer, com quem vai usar, mas ele não tem o afeto, ele não tem a empatia, ele não consegue ter amor por nada nem por ninguém. Então, durante muito tempo, teve uma grande confusão. E eu acho que isso me motivou muito a escrever o livro, porque as pessoas achavam que o psicopata era uma pessoa que matava, que esquartejava, que cometia crimes horrorosos. Esses são os psicopatas graves, porque a condição sine qua non para a gente ter um psicopata não é se ele mata,
né? Ele pode até matar, mas é se ele não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia e de ter remorso pelo mal que ele causa. Um psicopata não se arrepende, ele não tem culpa. E isso é um pouco assustador. Não tem sentimento? Não tem sentimento. Eu digo que o psicopata é como se fosse uma máquina programada para obter na relação com o outro sempre status, poder, prazer e diversão. Se der, obter isso tudo de uma vez. E ele passa por cima de todo mundo. Eu achei interessante que quando... Para alcançar seu objetivo, sim, uma pessoa não é uma pessoa como psicopata. Uma pessoa é um veículo que vai ser usado para ele chegar onde ele era um psicopata, né? Psicopata. Porque durante muito tempo a palavra psicopata dá uma margem a algumas confusões, porque psico vem da mente, empatia é como se fosse doença da mente. E não é. Na realidade, o psicopata é um transtorno de personalidade, ou seja, uma maneira de ser, onde a pessoa tem uma lógica, uma coerência muito grande, mas não tem o afeto. Ele não se afeta. Eu gosto da palavra afeto, porque afeto é aquilo que me afeta. Eu me afeto com você, eu sinto a sua dor, eu tenho prazer de estar com você. O psicopata não tem esse sentimento, ele não se afeta com o outro. O outro é um objeto que ele vai usar, sempre à mercê do seu desejo, do seu objetivo. Então, assim, durante muito tempo as pessoas ficaram nessa grande confusão. Mas uma coisa, assim, clara que a gente tem que deixar é que o psicopata, antes de tudo, é uma maneira de ser. Ele vê o mundo de uma outra forma. Porque tem gente que fala assim, como existe alguém que é assim? É até difícil imaginar uma pessoa que não tem sentimentos, que não tem afetos. Por isso que é tão difícil a gente acreditar que o psicopata existe. Mas ele existe. Né? Ainda bem que é uma minoria, é uma grande minoria, mas ele existe e ele sempre deixa, por onde ele passa, um rastro de destruição. Eu acho aquela série maravilhosa, inclusive esse ano, né, o Dupla Identidade ganhou um prêmio nos Estados Unidos que foi considerada a melhor série de todos os tempos sobre psicopatas, inclusive derrubando Dexter. Né? Então, assim, eu acho que a gente não tem essa noção da qualidade da dramaturgia brasileira e da qualidade que foi feita aquele seriado. Aquele seriado é um primor. Eu acho que nós tivemos uma coisa que não foi legal, porque naquela época a série era apresentada em capítulos às sextas-feiras. E é muito difícil sexta-feira, né? Era uma série que tinha que ter todo dia, porque ela tinha um impacto, ela tinha um... Você queria mais. E na realidade eu acho que perdeu um pouquinho. Mas eu faço um convite às pessoas que vejam, né, pela Globo.com, porque Dupla Identidade é de uma perfeição, é de uma didática, né? O Bruno Galhaço faz um psicopata Eu lembro da época do laboratório, assim, teve até uma reportagem que falava do olhar dele, que ele teve que treinar muito aquela coisa do olhar, dos olhos dele, e eu não sei se foi você ou se foi alguém, aquela coisa do olhar de um tigre, de uma que ia pegar a presa, de uma onça, essa coisa selvagem, né, que vê o outro já com aquele objetivo nítido, né, de ser um alimento a ser usado, né? Esses animais, como o leão, o tigre, eles olham a presa e já focam com aquele olhar, né? E eu precisão. Não sei, o olhar dele ficou muito forte para mim. Parecia que ele se transformava. Não, ele conseguiu incorporar aquilo de uma tal maneira, a Glória mandou uma foto, né, de um olhar desses, de uma onça, de uma pantera prestes a dar o bote. E ele conseguiu reproduzir, tanto quando acaba o primeiro capítulo, que foca naquele olho, o olho dele é lindo também, né? Que foca naquela coisa, paralisa, né? E a música de abertura, que permeia toda a série, é do Sepultura, de uma maneira maravilhosa. Quer dizer, eu acho assim, foi um presente poder participar um pouquinho ali daquele processo, e é uma série que vale a pena ser vista, porque é uma aula, literalmente uma aula. E como que seria essa coisa, né? Assim, eu queria até propor... Como identificar, né? Identificar. Porque é um tema que passa do nosso tema de sábado. Dá vontade de a gente ficar aqui conversando, porque você deve ter muito que nos proporcionar. Não, a gente tem que falar em partes, né? Tipo assim, porque o psicopata, ele tá em todo o ambiente, né? Dentro de casa?
Ele pode estar dentro de casa, ele porque pode se ele é estar... frio com tudo, ele pode Porque, ser veja frio. bem, é muito difícil que a gente não tenha, dentro de uma família, eu não estou falando um pequeno núcleo, mas de uma família inteira, é bem provável que a gente tenha. Estatisticamente, é bem provável que você tenha alguém no trabalho. Quanto mais pessoas você tem, você tem a maior probabilidade. Então, assim, é interessante a gente ver isso, porque as pessoas sempre acham que é uma coisa que está longe, é alguém que vai matar. Não, porque você tem graduação da psicopatia. Você tem o psicopata leve, o moderado, o grave. O grave é aquele que mata, é aquele que vai para o serial killer, né? Que mata em série. Esse é muito grave, né? Que a gente não tem muito aqui no Brasil, acho. Eu acho que tem. Eu acho que a gente não tem uma polícia preparada para pegar. Porque existe o psicopata no Brasil, o maníaco do parque, tem vários, né? Só tem que, o que acontece? Para se pegar um psicopata, o serial killer ele é ritualizado. Então ele comete o mesmo crime com o mesmo padrão. O que acontece é que para pegar um serial killer você tem que ter uma polícia extremamente integrada, ainda mais num país como o Brasil. Então não adianta, porque ele faz um crime aqui, aí ele muda, vai para outro estado, a polícia não se comunica. Então você não vê. Não tem um sistema de rede, né? Mas não tem. Hoje não é integrada. O dia que houver essa integração, aí vai ser mais fácil. Como nos Estados Unidos você localiza mais, porque tem esse tipo de informação. Mas assim, o mais interessante é que o psicopata leve é aquele psicopata que, tipo assim, ele continua indiferente. Por exemplo, um estelionatário, que é capaz de dar golpes em velhinhas, em saidinhas de banco. Se você for ver, é um psicopata. Ele é totalmente indiferente ao sentimento daquela pessoa que está ali pegando uma pensão para pagar remédio, para cuidar, para pagar suas continhas, né? Então, as pessoas não se tocam que o psicopata ele não precisa ser aquele cara que mata, que bate. Ele pode perfeitamente ser uma pessoa que se diverte. Né? Eu conheço estelionatários que se gabam, né, de dizer assim, aquele otário, né, tipo assim, caiu no golpe, é otário, tá pedindo para ser otário. Por quê? Porque eles pensam assim mesmo, eles pensam que... Nisso eles sentem um prazer? Eles sentem o prazer de fazer o outro de idiota. Então, assim, o prazer do psicopata não é um prazer como o nosso, é da subjugação do outro, da humilhação do outro, de ter o controle do outro. Que ali a vingança é uma coisa, ele está querendo... A vingança é um sentimento, é uma coisa em geral passional, é uma coisa quente, tem emoção. O psicopata ele não tem a coisa da vingança, ele tem o projeto de realizar, de dominar o outro e tirar do outro um prazer, ou um status, ou um poder. Então ele vai se infiltrando na vida da pessoa para obter alguma coisa concretamente e desprovido de qualquer sentimento. Tanto que um psicopata, ele se apresenta, apesar das pessoas sempre acharem que o psicopata é alguém que tem uma cara feia, que vai fazer uma maldade, não é isso. Um psicopata, ele se apresenta extremamente sedutor, extremamente falante, extremamente... loquaz, quer dizer, ele fala muito, ele seduz muito, mas muito superficial. Lidar com um psicopata, independente dele ser chefe, dele ser namorado, dele ser marido, dele ser esposa, amigo, conhecido, a gente tem que entender que psicopata nunca vai estar sempre utilizando você para obter alguma vantagem, né? Como se fosse um vampiro sugando o que você tem de bom e provavelmente utilizando o que você não tem de tão bom contra você mesmo. Então, eu sugiro o seguinte, primeira coisa, se você está num trabalho que é impossível que você possa trocar ou a médio prazo ou a longo prazo, que você tem que permanecer por N motivos, ou necessidade principalmente, porque é o que justifica, diria o seguinte, nunca dê intimidade, nunca se abra no sentido de contar coisas suas. Ele vai oferecer um ombro amigo, ele vai tentar colher tudo da sua vida para usar contra você num determinado momento onde ele precisar te tirar da frente, né? Ele vai querer te ajudar de alguma forma para depois usar isso a favor dele? Ou não necessariamente, depende do nível de contato profissional. Se for alguém que ele possa utilizar informações privilegiadas, que possa dar informações de outros do trabalho, sim. Se não, se for uma pessoa que ele acha que não tem nada a ganhar, ele vai tratar indiferente desde o início, ou mal, no sentido de ver o outro constrangido, de ver o outro sofrer. Então, assim, nunca é bom.
Um chefe psicopata, ele nunca vai ser um bom chefe. Ele sempre vai ser um assediador, um abusador, psicológico principalmente. Então eu sugiro que essa pessoa pense direitinho de como ela pode manter o seu trabalho, faça estritamente o que é a sua função, faça bem feito para que não possa estar com rabo, digamos assim, né, para ele pisar, mas pense na possibilidade real de a médio e a longo prazo trocar de trabalho. Eu não sei, porque às vezes também é aquela multinacional que o próprio chefe é trocado de 2 em 2 anos. Pode acontecer. Então, ter tranquilidade até isso passar. Mas se realmente não for um chefe que roda, né, no sentido de ser temporário, eu pensaria muito na possibilidade de trocar de trabalho. Porque não tem nada que valha mais a pena do que a nossa paz, a nossa tranquilidade psicológica, a nossa tranquilidade não estar se misturando com energias tão ruins. Então vale a pena ganhar menos, mas estar num ambiente melhor. Você se proteger, se blindar, né? Com certeza. Agora, nunca abrir exceção do tipo, não, mas hoje ele veio falar comigo, eu acho que ele está mudando. O psicopata não muda. Eu acho tão interessante. Ele está buscando alguma coisa, ele está interessado em alguma coisa. Eu acho interessante, assim. E outra coisa, para saber se um chefe é psicopata, você não é porque você achou. Um psicopata, ele já tem um histórico. Ele tem sempre um histórico. Um psicopata, ele com 12 anos, ele já fez perversidades absurdas ou indiferenças absurdas. Então, quando ele está no mercado de trabalho, esse chefe tem um passado. Por onde ele passou, você vai ver que deixou rastros, ele não segue imune, né? Ninguém está imune e ele não é impune a isso. Então, o que eu diria? Se informe, não para fazer fofoca ou para achar que vai guerrear com ele. Nunca entre numa guerra com um psicopata, porque ele vai ganhar. Não porque ele é mais inteligente, porque ele é mais frio, né? E você pode até ganhar, mas vai ter perdido sua vida e saúde. E se você vai ter que conviver ainda um tempo, mantenha sua distância higiênica. É uma distância higiênica. Aquilo que eu sempre digo, você faz a sua parte, cumpre seus horários, cumpre suas tarefas, mas não abra para intimidade. Porque senão ele vai dar um jeito de te usar de alguma maneira. Agora, cuidado para a gente também não achar que todo mundo é psicopata. O psicopata tem uma história. Se ele é um chefe psicopata, por onde ele passou, ele fez muito mal a vários funcionários. Porque a gente também tem que entender que a pessoa que está numa posição de chefe, ele também tem que seguir ordens, ele também tem que fazer cobranças. Ele tem que fazer cobranças. E às vezes a gente não aceita cobrança. A questão não é o chefe vai fazer cobrança, é como ele faz essas cobranças. Você pode não gostar, não se adaptar, mas isso não faz dele uma pessoa maldosa. Né? Pode ser frio, mas ele pode ser educado. Em qualquer circunstância, né? Eu posso brigar com você, discordar de você, mas eu posso fazer isso de forma respeitosa, eu posso fazer isso de uma forma indiferente. Então, assim, um bom chefe, ele pode dizer tudo ao seu funcionário. Por exemplo, se ele vai falar alguma coisa, uma crítica, reserva um momento, reserva um lugar, nunca fazendo uma reunião com outros funcionários, expor, sempre tem um jeito. Quando você tem um chefe que ele faz questão de denegrir sua imagem, de expor seus erros na frente de todo mundo, naquela reunião semanal que as empresas em geral têm, cuidado, porque assim... Aí esse realmente... Não reaja, ouça, note tudo. Pode ser que uma coisa ou outra você aproveite para a vida, não porque ele falou, mas porque você refletiu. E comece a pensar numa outra possibilidade. Não gaste energia com vampiro. Assim, imagina que é um vampiro, é um sugador de energia.